Só virar o microfone para esse lado. E pronto, e começou. Olá, Maria. Olá, Maria L. é a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, ok. E então, Maria, como é que tem estado a vida a correr? No sentido menos indiscreto. Sim, tem estado. Tem estado interessante. Vivo tempos interessantes. Então, o que tu fazes? Eu neste momento tenho um projeto há cerca de 3 anos, que é um projeto de terapias. Faço massagem, faço reiki, faço terapia multidimensional, mapas numerológicos. São terapias. Tu tiveste sempre... Como é que isto começou? Começou. A raiz, acho que começou mais ou menos para aí aos 15 anos. A partir dos 15 anos eu comecei a ter problemas de sono. Comecei a dormir cada vez menos. E foi, ao longo dos anos foi-se agravando e aparentemente não havia uma razão. Ainda fui uma ou duas vezes ao médico, diziam-me que era stress, que era os exames, que era isto ou daquilo. E as soluções que me ofereciam era tomar medicação, comprimidos, tratar algum tipo de sintoma e não a causa. E eu era bastante nova e não queria andar toldada com aquelas substâncias que também não me ajudavam, não me resolviam a questão. E portanto decidi continuar a minha vida e fiz tudo o que toda a gente fez e estudei e trabalhava, mas chega a um ponto em que o corpo começa a cansar, o corpo, a cabeça, e houve uma altura que eu achei mesmo, pronto, estava-me já a sentir um bocado mais debilitada e cansada e decidi que já estava a dormir às vezes 2, 3 horas por noite e sentia que precisava de mais. E houve ali uma altura em que decidi procurar alguma alternativa que me pudesse ajudar de alguma maneira e tive uma espécie de apelo a procurar algumas coisas e fui parar, descobri no meio disto uma terapia que é Reiki. E comecei fiz 1 ou 2 sessões e descobri que aquilo se podia aprender por fazermos a nós mesmos. E como não havia, quando eu tinha depositado das poucas vezes a minha saúde nas mãos de outros, não tinha visto resultados e decidi que aquilo era interessante e sentia-me bem. E o que é que eu posso fazer que esteja nas minhas mãos por mim mesma? Já que de fora não vinha uma ajuda. E portanto descobri isso para me ajudar a mim mesma. E depois fui... E na altura, pronto, era antropóloga. E comecei... Desculpa, és antropóloga? Sim, formei-me em antropologia e depois trabalhei cerca de 8 anos nessa área, com altos e baixos, mas ia conseguindo, sair de um trabalho, de um projeto, depois ficava um tempo à procura de outro. E passaste... Depois não, desculpa ter Sim. é sobre... Peço fora do comum, da antropologia para o Reiki. Não é um salto grande, ou não sei se calhar estou a falar à toa. Não, houve uma altura em que, pronto, eu também já tinha trabalhado 8 anos em antropologia, a instabilidade era um bocadinho grande, mas eu gostava muito do que fazia. E houve uma altura que senti que não queria ficar a fazer currículo até aos 40, 50 anos. Queria fazer uma coisa diferente. E comecei a pensar, o que é que eu posso aproveitar daquilo que eu gosto da antropologia? Conversar com as pessoas... entrevistá-las, conhecer novas realidades. Como é que eu posso aliar isso a outra área? E a outra área tinha sido começar a tentar tomar conta de mim mesma a nível de situações físicas e de mim no geral.
Pronto. E isto, quer dizer, foi um bocadinho... não foi muito pensado. Começou a intercruzar e decidi fazer um curso de massagem também para ver se gostava da área da saúde, como é que era lidar com as outras pessoas e ver algo mais imediato. Nós, quando fazemos pesquisa e investigação, leva um certo tempo até se fazer toda a recolha e depois a análise e depois escrever e depois apresentar, e via sempre os trabalhos fechados. Não havia depois muita aplicação prática e mais imediata como eu gostava de ver. E comecei a ver que com a massagem, por exemplo, era muito mais imediato. Quando fiz o curso, depois vi que tinha gostado, foi um bocadinho para experimentar, e depois comecei a experimentar nos amigos, nos familiares, e via resultados mais imediatos. A pessoa tinha uma dor e no fim daquela meia hora, dizia, eu estou melhor. Eu via logo ali os resultados, e isso para mim era bastante aliciante. E uma maneira de poder estar com as pessoas e sentir-me mais útil. Não que eu não me sentisse útil com a antropologia, mas os timings eram diferentes, o acesso aos resultados eram diferentes, ou ver o trabalho a ser posto em prática era diferente. Sim. E isto começou-me a aliciar. E depois foi também com a própria mudança pessoal que as terapias provocam em nós, se nos tentarmos trabalhar dentro da medida do possível. E isto foi-se entrecruzando e foi quase que fui sendo direcionada, com todos os riscos que a pessoa sente, não é? De agora vou mudar de área, vou deixar para trás o que fiz antes, vou experimentar a ver o que é que vai acontecer. Será que é isto que eu quero também? Será que não? Será que vou ter esses efeitos depois a trabalhar no dia-a-dia com as pessoas? Eu posso dizer que acho que foi devido àqueles problemas que tive de saúde que acabaram por me levar onde eu estou hoje. Ok. Eu estive à procura da solução e encontraste um caminho. Sim. E às vezes até penso, será que não tive mesmo aquilo? Porque nunca se descobriu bem a causa. E será que aquilo não apareceu quase... De propósito, eu sinto um bocadinho isso. para me levar, porque eu não imaginava. Eu quando procurei, por exemplo, o Reiki, foi para me ajudar a mim mesma e para continuar a minha vida como antropóloga ou noutro trabalho qualquer. E nunca foi com o intuito de vou profissionalizar em qualquer área desta. É para mim, para o meu benefício pessoal. E depois, pronto, parece que fui levada por ali. Bem, as pessoas sabem o que é que são massagens, mas nem todas as pessoas sabem o que é o Reiki. Pronto, no Reiki, pronto, na massagem há contacto. Há manipulação de tecidos, tocas com as mãos no corpo da pessoa, trabalhas os músculos. Te agarras mesmo na massa. Sim, eu calculo que seja mais divertido, se calhar, do que estar a escrever trabalhos de investigação, diferente. se calhar. Não, é diferente. Também gosto muito de escrever, gosto muito de analisar, de pesquisar, de criar ao fim e ao cabo depois, apesar de ser com factos ou com o que tu juntaste, de ver a formar um trabalho, um corpo diferente, um corpo escrito, um corpo teórico, mas baseado em práticas. Também é muito divertido. Mas é mais, sei lá, acho que acabas por estar mais isolado, não é? Tipo, se estiver na massagem, todas estas terapias, mas há um envolvimento diferente com as pessoas, com a realidade, contigo mesmo. Não é? Tu tens que lá ir, tens que ir agarrar, tens que ir fazer bem à pessoa. Se calhar, na antropologia você tens também... uma presença humana ou de contacto humano mais intenso. É diferente, pronto. Na antropologia, como nós também tínhamos trabalho de campo e vamos para o meio das pessoas e vamos falar com elas e vamos observar o que é que estão a fazer e vamos perguntar e vamos tentar perceber como é que elas vivem. Há esse contacto. Há esse contacto. Depois vamos ser uma espécie de intermediários
que vamos compor e tentar explicar a outras pessoas o que é que vimos ali, o que é que elas nos disseram, e daquilo que vimos e que analisamos, ainda chegar depois a outras conclusões mais abrangentes. Portanto, há esse contacto. Mas pronto, não é tão físico nesse sentido. Mas há essa interação social. Na massagem é diferente, realmente, e é mesmo o toque. Também gosto muito dessa componente. De perceber o que é que também se está ali a passar. É uma investigação diferente. Eu aqui investigo às vezes com a pessoa, diz-me que tem aquilo, mas investigo com os dedos. Vou perceber, é aqui, dói aqui, sente-se uma diferença, sente-se que há ali qualquer coisa, é aqui, então está aqui isto, vamos. E depois começamos a ver a mudança e sentir essa mudança. Mas pronto, isto para voltar. Então, mas nós, por exemplo, quando nós nos magoamos, às vezes, instintivamente, a primeira tendência que temos é magoei-me e põe a mão. Ou se alguém se magoa, uma criança, sei lá, magoei-me. Ou quando nos dei a cabeça. Ou quando nos dei, sim. E então às vezes temos essa primeira de ir pôr a mão. E não sei porquê, mas de alguma maneira dá-nos um conforto. Sim. Sempre quando tiras a mão volta a doer outra vez, não é? Parece que há ali qualquer coisa que te calmou, ou ao outro. E no Reiki, nós também fazemos isso. Vamos colocar as mãos em pontos estratégicos no corpo da pessoa. Não vamos massajar, mas vamos fazer uma passagem de energia para tentar equilibrar aquela zona. Sim. Essa energia não é nossa, não é minha, não é a tua. É uma energia de cura e terapêutica que qualquer pessoa pode aceder e pode canalizar. É um intermediário também, ao fim e ao cabo. Eu era uma intermediária quando era antropóloga e agora sou uma intermediária também. Isto pode parecer um bocado esotérico, um bocado fora, mas é muito prático. Sim. É muito prático. Está ali um desequilíbrio, vamos tentar equilibrar e a pessoa sente. Portanto, muita teoria aqui sobre o que é e como é que eu vou sentir e o que é que vai acontecer. Às vezes as pessoas dizem, mas o que é isso? E eu assim, olha, posso-lhe explicar. Mas sinta. Se sentir, vai perceber que é para si, vai perceber se sente mudanças ou não. E nem vou começar muito a dizer vai sentir isto ou isto ou aquilo. Falamos no fim, o que é que sentiu, o que é que não sentiu. E às vezes até terminamos a sessão e digo assim, olha, normalmente sente-se isto e aquilo. Sentiu alguma destas coisas e a pessoa diz sim. E digo isso para não estar a influenciá-la antes, não é? E depois ela corrobora. Pois. Porque há mesmo coisas físicas que se sentem. Nunca alguma vez aconteceu alguém dizer que não sentiu nada? Aconteceu a pessoa dizer assim, eu não senti nada, mas parece que adormeci, mas não adormeci e agora estou relaxado, mas não senti nada. Isso é sentir. E o que eu disse foi, é o que for, está-se a sentir bem. Ou dentro do sentir ou não sentir, como é que está-se a sentir bem? Estou. Pronto. Quer dizer, ela descreveu o que sentiu para justificar que não sentiu. Eu sinto-me diferente. Eu estou diferente, mas não sinto diferença. Mas o mais engraçado é que depois, passado algum tempo, essa pessoa veio fazer massagem, mas disse, mas eu estou um bocado nervoso, estou um bocado até às vezes a pessoa não está a conseguir relaxar, a massagem até não consegue entrar. E disse assim, se calhar preciso daquela coisa, se quiser experimentar um bocadinho, podemos experimentar. E hoje em dia é uma pessoa que diz, olha, vou ir fazer massagem, mas antes disso quero meia hora de Reiki ou qualquer coisa. E pronto, e são pessoas que não têm... Eu atraio, entre aspas, muitas pessoas ligadas à tecnologia, ciências sociais, cientistas sociais, pessoas
ou então gestores, portanto, pessoas muito pragmáticas, práticas, e, portanto... Todos os números, não é? Quase. Não é? Sim, e então as burocracias, os negócios, não é negócios, já me estou a perder. Mas pronto, ou seja, não há assim uma grande conversa sobre muitas energias e tudo é energia e o universo e depois sentem que experimentam e dizem que se sentem bem e pronto. Não, whatever that is, se me faz sentido, e é isso, acho que tem que passar por aí. Epá, eu não sabia, né? Não sabia o que era o Reiki, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha tido assim muita fé nisso. Até tu teres experimentado contigo. Tu fizeste-me uma vez e o efeito foi forte. Portanto, a partir daí para a frente, só se eu tivesse algum problema na cabeça é que iria dizer que não acredito, porque, aliás, eventualmente acabei por fazer o primeiro nível contigo e hoje tem sido as minhas melhores ferramentas e funciona mesmo até problemas físicos. É daqueles que precisaria de um ortopedista ou uma coisa qualquer do género, dos psicólogos e coisas desse género, eu acabo sempre por conseguir dissolvê-los. Nem sempre a 100%. Há sempre aquele pontinho lá nas costas, lá no fundo. Se calhar por causa do fumar ou de beber cafés, essas coisas, não sei. Mas mesmo isso, por vezes passa. E eu andei sempre com... Eu antes eu tive sempre amas de costas. E sentir o efeito, o alívio. E no fundo eu nem sequer estou a fazer nada, nem sequer me estou a massajar a mim mesmo. Estou só a apoiar as mãos em cima. Pronto, não as afasto porque já que estou a fazer a mim mesmo, é mais, sim, mais confortável. E aí fez-me mudar a maneira como vejo as mais pequenas coisas no dia a dia. Não me fez assim uma coisa drástica, mas acrescentou uma visão diferente a coisas que eu já acreditava, mas que ainda não sentia. Que ainda era só desconfiava. Percebes? E veio confirmar uma data de coisas e veio intensificar. E ainda acho que a questão do curar com as mãos, a sensação que eu tenho é que o Reiki é como se fosse intensificar essa habilidade que supostamente devemos ter com as mãos. Por isso é que vamos lá com as mãos. Temos todos. Não é? Intensifica, afina, sintoniza melhor. Não é? Tipo, sei lá, não consigo arranjar melhores palavras. Mas é qualquer coisa assim. E pronto, e às vezes é interessante falar disto com as pessoas e algumas dizem mas isso é efeito placebo. E eu digo assim, olha, eu quando como... Que seja. Sim. Mas eu precisei de... Como eu já disse, na altura fui procurar algo para me ajudar a mim. Só para dizer que tipo, quando é placebo é por... boa, então descobriste a maneira de ativar o que é que seja psicossomático. Né? E pronto, como eu vinha... Não é isso que... Mas ok. Mas pronto, por exemplo, às vezes por causa disto do efeito placebo, eu precisei de testar. Pronto, eu também vinha de uma parte científica. Sim. E era muito interessante que uma das coisas que me... Para além de ver os efeitos em mim, mas tipo, mas isto é em mim, agora deixa-me experimentar. Yeah. E então foi tipo no animal. Porque assim, um cão, se estiver com dores... Ele não te vai... Eu não lhe digo, olha, eu agora vou-te... Pronto, posso dizer, mas vou-te fazer isto, vais-te sentir melhor. A pessoa experimenta e ele pede mais. Vês ele a melhorar, vês ele a ficar quietinho, vês ele a vir pedir. E quando já não precisa de mais, vai embora e às vezes vem pedir. Um bebê, às vezes é quase imediato. O alívio que tu vês, a maneira como ele mudou. E, portanto, tu não estás a condicionar. Pronto, e eu assim, fogo. Yeah. Portanto, mesmo em pessoas céticas. Sim. Fazer efeito numa pessoa cética é obra, não é? Eu tenho sempre a ideia, se a pessoa for muito cética, isto não vai acontecer nada. Nem que aconteça e depois diga que não aconteceu. Mas mesmo, eu próprio tinha algum ceticismo. A pessoa tem que ter alguma abertura, nem que seja para experimentar. E como eu digo, não é? Não sei, claro. Quando foi esse caso que eu estava a dizer, então, mas podemos experimentar um bocadinho. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez.
Eu não senti, mas tal, mas deixa isto amadurecer e tal. E, mas pronto, se a pessoa tiver mesmo, não vai ser. Mas isso é a mesma coisa com outra. Se a pessoa for ao médico e ele diz, você vai tomar esta medicação. E se a pessoa disser, esta medicação não vai fazer nada, eu não vou tomar, eu não me vou tentar fazer para ficar melhor. Diz, não vai curar, não vai curar, não vai curar, não vai curar. Não vai. Pois. Vai ser difícil assim. É um bocadinho o mesmo princípio, não é? Se tu não procurares, não te disponibilizares pelo menos para tentar ter essa intenção do eu quero ficar melhor. Às vezes acontece, a pessoa acaba por se distrair na sua... Não, está a bloquear e depois a dada altura distrai-se, já não está a bloquear e de repente parece que acorda do outro lado, uma outra dimensão, não é? Assim, de repente parece que acordaste o que era vívido antes, já não é? É aquela do adormecer, parece que adormecemos, mas não foi bem adormecer. Não. É qualquer coisa que faz... E a pessoa está muito presente ao mesmo tempo. Sim, eu parecia que estava muito relaxado, muito calmo, muito tranquilo, parecia que estava a dormir, mas eu não estava a dormir. Eu ouvia qualquer coisinha que houve aqui, ali ou acolá e alguém falou e tal. A pessoa está presente ao mesmo tempo. Sim. E isso é muito interessante. Parece que um eliminar súbito de medo que nem te percebias que tinhas. E isso é que às vezes parece que a gente até faz... parece que não estamos assim um bocadinho. Não estamos habituados a não ter medo. Não sei. Isto já sou eu a viajar na maionese. Mas foi mais ou menos assim o que eu senti. Eu lembro-me, para além de estar a sentir-me bem, houve um momento qualquer que houve um relaxo drástico que me fez mesmo ter noção, ok, não, isto está mesmo a funcionar, já não é só placebo. Eu lembro que abri os olhos e fiquei assustado pelo facto de ter relaxado um medo qualquer que eu já não lembro o que era. Lembro-me que estava a pensar numa coisa e dissolveu-se. E isso As minhas crenças ficaram muito diferentes a partir desse dia. Nota-se muito quando as pessoas vêm muito estressadas, muito tensas e que dizem a minha cabeça não para. A minha cabeça não para e não vale a pena estar a tentar fazer meditação ou ouvir-me com conversas disto e daquilo, a minha cabeça não para. E depois dizerem, isto eu consegui, isto parou. Eu já nem sabia o que isso era ou o que isso é. E isso quase que arejou, tipo, ligaram o exaustor e a porcaria toda foi... É a brisa do Reiki. É a mesma coisa que se diz às vezes, que é a brisa do Reiki que se sente. Mas pronto, ao fim e ao cabo, tudo é energia. Eu sei que, pronto, não disse, mas uma mesa é condensação de energia. Sim, matéria e energia. Nós somos matéria e somos energia e portanto, estamos a lidar com energia, mas essa energia intenções também... são energia. Eu acho que às vezes eu acho que energia é intenção. Sim. Mesmo que não seja a tua, seja do universo ou o que for. Mas mesmo a tua, não é? Sim. Se tiveres com uma intenção de, aí está, eu vou encontrar, tenho um problema e vou encontrar uma solução, e focas-te nessa intenção de encontrar a solução, isso vai manifestar-se de alguma maneira, enquanto que se tiveres o problema e te focares no eu tenho um problema, e entras em loop e eu não vou sair deste problema, e o meu problema é um problema, e essa intenção, a tua intenção é continuar a ter um problema. Sem querer. Sim. Sem querer. Portanto... Habituas-te. Não é quase que... Vives o problema e não, então se eu tenho um problema, como é que eu vou tentar mudar isto? Vou-me tentar, ou pelo menos, concentrar na intenção. E se calhar essa solução... Na solução, peço desculpa. E se calhar vais conseguir gerir melhor e provocar uma maneira diferente de estar. E de agir. E de materializar. Portanto, sim, as intenções são energia. São energia e materializam-se em ações. E as nossas ações também vão gerar outras materializações e outra energia. Sim. Tu dás cursos de Reiki, portanto, já tinhas falado há bocado. Sim. Comecei a fazer em mim, muito. Depois comecei a fazer noutras pessoas. Depois comecei a fazer já com um espaço aberto. E até nem tinha essa ambição, entre aspas, de vir a dar cursos, mas
foi... As pessoas começaram a pedir-me, a pedir. Eu ainda não estou preparada. Tenho que ter mais um bocadinho de experiência. Tenho que estudar mais um bocadinho. Pronto, são as nossas inseguranças e as nossas... E foi quase tirado a ferros. Eu uma vez recebi uma mensagem de uma pessoa que fazia sessões e que disse: vá, eu vou esperar por ti. Tenho aqui pessoas no trabalho que vão este fim de semana fazer um curso. Vão 3 ou 4 pessoas fazer um curso de Reiki. Eu não vou esperar por ti. Vá, vai lá fazer. Eu, E foi quando foi a altura certa. Pronto. E aí percebi que também, pronto, para conseguir começar a dar esses cursos, também tive que ultrapassar, com o Reiki, e a trabalhar em mim, ultrapassar bloqueios que todos nós temos, medos, inseguranças. E foi na altura certa. Tem sempre a altura certa para acontecer. Aconteceu isso com o primeiro nível, aconteceu depois quando foi a altura certa de passar a ensinar o segundo e a altura certa para ensinar o terceiro. Sim. E entretanto também muda, porque nós também vamos tendo... Já reescrevi, por exemplo, o manual do primeiro nível e do segundo nível, porque está lá tudo. Mas a nossa percepção e a nossa experiência vai mudando, vai conseguindo simplificar, vamos buscar, vamos perceber até melhor tudo aquilo. Truques, quase, não é truques, mas é quase descobrir nuances novas. Nuances novas e às vezes até consegues pôr aquilo de uma maneira, pronto, mais simples e é um bocadinho mais profundo, ou com um toque ali profundo. O que é profundo? Não sei se é profundo. Sei que faz sentido e que depois é muito giro que quando estamos a dar os cursos aquilo vai lá bater e aquela mudançazinha que tu fizeste, pau, a pessoa que veio bateu. E assim, ok, tá. E isso é muito giro. E isto é um caminho para qualquer. Sim. Pode ser com o Reiki, pode ser com qualquer outra profissão, com qualquer outro saber, conhecimento. É um caminho para a vida, não é? Para estarmos sempre a melhorar, a trabalharmos, a descobrir coisas, a aprofundar o nosso conhecimento. Ter um primeiro nível, um segundo ou um terceiro é a mesma coisa. É aprimorares a ferramenta. Sim. Quando acabas as ferramentas e alguns conhecimentos. E depois é pôr em prática. E desenvolver a mesma coisa quando uma pessoa sai de um curso, ou aprende a ler e a escrever, aprendeu as letras, aprendeu a juntá-las, aprendeu a escrever, aprendeu a ler, e depois já é um escritor. Não é. Depois ainda falta... Depois... Vai trabalhar isso. E aqui é a mesma coisa. Porque às vezes há um termo que eu não gosto... Pronto, fazia um bocadinho de confusão. Mestres e de mestres de Reiki e de mestrados e às vezes ouve-se muito, não é? A pessoa, tem o terceiro nível de Reiki, é mestre, ou o nível do mestre. Uma pessoa para ser mestre em alguma coisa, quem faz um instrumento de música, ou mestres, há em todos, ou um agricultor é um mestre, depois de muitos anos de experiência, não é? De trabalhar a terra e de saber cuidar das plantas. É mestre depois de muitos anos, de muita experiência, uns mais rápido, outros mais lentamente. Mas para ser mestre em algo, é preciso afinar e ter conhecimento. Sim. E, portanto, de ser mestre tem muito que se lhe diga em qualquer área. E não é por tirar o curso X, Y ou Z que só adquirindo as ferramentas que já é um mestre. Pois. Sim. Yeah. Então é um caminho de autoconhecimento de nós mesmos, sempre para tentarmos fazer algum tipo de cura. E não estou aqui a dizer que curo pessoas. Nós temos sempre que nos trabalhar. Sim. A cura começa por nós próprios. Pois. Pronto. O que é multicanal? Terapia multidimensional. Também trabalha com energia, também trabalha com intenção,
Porque mesmo o Reiki tu também podes trabalhar sempre com uma intenção. Sim. A intenção para ti mesmo. Às vezes é preciso mesmo ir àquele... Sabes que há um problema que está mesmo no centro lá da tua dor ou o que for. E se fosse a começar por ter a intenção de focar isso, eu noto às vezes até são sessões mais intensas, ou seja, em que a diferença do bem-estar do início ao fim é dramática. Acho que desde eu ter as mãos em cima do peito e começar a sentir formigueiros nas costas até à cabeça, mas formigueiros daqueles muito bons. E quase uma pessoa pensa, está mesmo a acontecer isto. Quase que sinto... as células, o formigueiro das costas, tudo. E depois, não sei, enfim. Não consigo descrever melhor que isso. Mas desculpa interromper-te. Não. Tem intenção Sim. Qualquer destas terapias te vai sempre trazer uma consciência. Ferramentas para conseguires uma consciência. É interessante quando uma pessoa pensa, eu vou tentar trabalhar uma questão em mim mesmo e chegar a essa consciência. Às vezes nós não temos consciência. Sim. Do que é que e nem sempre é fácil. Do que é que está implícito, Às vezes estás só simplesmente à procura de qualquer coisa. O Reiki também pode ajudar isso. Sim. Não sei o que é que... siga. Não, só fazer isto para mim, e é interessante tu aprenderes, pode ser com Reiki, pode ser com meditação, pode ser com desenhar, pode ser com, mesmo que não seja a tua profissão, mas obrigando-te a fazer umas certas paragens, permitir-te, nos tempos que correm, e que correm muito rápido, e que temos uma azáfama e as horas preenchidas, e isto e aquilo para fazer, e uma sobrecarga de estímulos a vir de todo o lado, e de repente eu vou parar, e vou parar um quarto de hora, ou vou parar meia hora, ou vou parar uma hora, para dedicar a mim mesmo, para me trabalhar, para tentar ganhar consciência de outra maneira que não seja só eu tenho uma questão para resolver e tenho uma questão. Permitir-te isso é muito interessante e é mais difícil do que parece. Uma das coisas, por exemplo, quando eu digo às vezes que as pessoas se vão tirar o primeiro nível de Reiki vai aprender a fazer a si mesmo e a fazer a outros, e antes de começar a fazer a outros, faça a si mesmo. Então era bom ter aqui uma regularidade dos primeiros 21 dias, experimentar a fazer todos os dias. Eu vou ter que fazer 21 dias? Eu não tenho tempo para fazer isso? Eu não posso? E quanto tempo é que é? E trabalhar. E isso é complicado. E principalmente é mais fácil às vezes se tu depositares na mão do outro. Eu já consegui arranjar um tempinho para mim e vou ali fazer uma sessão. Estou a pagar e como eu estou a pagar, naquele tempo eu já paguei ou vou pagar, e então aí eu disponibilizo-me para... É mais fácil entrar nesse registro do que... Não, eu agora tenho que fazer uma pausa aqui, na minha vida, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, arranjar essa rotina nova, entre aspas. É difícil a pessoa entrar... E ser eu a fazer. Chatice, e ser eu a fazer. E há muitas pessoas que depois param de fazer, porque é assim, nós temos que assumir a nossa responsabilidade por nós mesmos, não é? E isso... Eu ter que fazer por mim mesmo isto parece aqui uma professora má, está aqui a apontar o dedo, mas é difícil às vezes, realmente, e nos tempos que correm é difícil fazer essas pausas. Sim. Mesmo às vezes a cabeça não lhe apetece. Eu vou fazer, e a cabeça começa, quero ir dormir já. Ou sim, quero ir fazer outra coisa. Há resistências. Nós temos também determinados tipos de padrão que nos habituamos. Também noto que às vezes estou demasiado cansado, porque já tem-me vindo a acontecer que chega meio adormeci e só acordo no dia seguinte. Faz mal. É. Qualquer... aquela vontade que gostava de ir até ao fim,
Quase que ainda sinto a coisa, pá, se falta qualquer coisa, depois penso, pá, eu estava a fazer reiki ontem, não estava. Depois tento-me lembrar, até onde é que eu fui? E só me lembro de ter, tipo, sei lá, as mãos na cabeça e depois... Qualquer bocadinho é melhor. Mas é isso, bem. qualquer bocadinho é melhor do que nenhum. E às vezes é engraçado que isto vai tocar em alguns pontos. A nossa, às vezes, super perfeição. Por exemplo, há pessoas que dizem, não, ou eu então vou-me comprometer e vou fazer um tratamento inteiro, ou então não faço nada. E depois isto vai correr mal, e depois não... Qualquer bocadinho é melhor do que nenhum. Não vais ficar pior do que Não vais ficar, sim. E se no dia a seguir apetecer fazer, fazes. É. E depois, se houver aqueles dias, porque depois às vezes nós já não nos apetece mudar, ou era mais fácil voltarmos a como estávamos antes, era tão mais fácil às vezes não pensar, não mudar aquilo, e aí às vezes eu alerto, olha, cuidado, as resistências vão vir. E hoje o que eu precisava era de fazer isto. Não tenho tempo. Não me apetece. Eu digo, lembrem sempre que cada vez que fazem, a seguir a fazer, vão se sentir bastante melhor. E toda a gente me diz que se sente muito melhor. Então lembrem-se disso. Sim. Lembrem-se disso. E vai ser sempre melhor. Então porquê é que eu não hei de fazer? Porque às vezes não nos apetece mudar. E isto traz mudanças, sim. E lidar com a mudança não é muito fácil. Sim, mas também não é mal uma pessoa descansar. Eu já lembro-me de existir todos os dias, às vezes mais do que uma vez ao dia, e de chegar a um ponto em que tipo... Mas também não é um trabalho. Lá está. Depois foi que eu pensei, porque é que eu vou estar a forçar-me agora nisto? Pá? Mas pronto, mas também porque lá está. Isto estava a fazer isto todos os dias, várias vezes ao dia, então... Se calhar, a uma dada altura, uma pessoa também tem que descansar um bocadinho. Até, pronto, porque às vezes depois precisa de haver essa adaptação. Sim. Ganha, ok, já que mudaste, né? Agora expanda um bocado, olha à volta, como é que, né? Habitua-te e depois, antes de voltar, e ganhar consciência, porque essas mudanças às vezes vão sendo graduais e a pessoa precisa de tempo para processar. Para processar, para sentir, também. Para viver. E ver o produto da mudança exatamente. Que eu vou até ali, não é? Exatamente. Por isso é que eu digo isto, é de sentir e de praticar. Não vale a pena a determinada altura a pessoa acumular um curso disto e daquilo se não põe nada em prática. Pois. E depois fica ao canto e então é a prática. E é engraçado que nestas áreas às vezes, hoje em dia às vezes a pessoa mesmo quando tem uma curiosidade e tem acesso e vai fazer, mas também há um bocadinho esta coisa do agora vou fazer um curso de Reiki, agora vou fazer um curso de meditação, agora vou fazer um curso e depois às tantas não pôs nada em prática e também não lhe serve de muito. Pois. É um acúmulo também de títulos ou de ferramentas e às vezes é importante, às vezes é importante para a pessoa. Coisa se aproveita de bom. Sim, claro. E com o que é que eu me identifico mais e o que é que vale a pena eu desenvolver e o que é que me serve melhor. Isso é muito interessante e acho que é muito válido. Mas parece-me às vezes que é um bocadinho quase o prolongar do registro do que acontece também em outras áreas da vida. Agora vou fazer o curso X e agora faço o mestrado e a seguir, se der, faço... Pronto. Depois um doutoramento e depois um mega doutoramento. Eu não sei, pronto. Eu não sei quais é que são os títulos. Não estou... Elas não são bem equiparáveis as coisas, mas é um bocadinho. De certa maneira, às vezes... Acumulas o estatuto sem necessariamente, sei lá... Pôr em prática. A parte que é realmente importante da coisa, às vezes, é passar assim um bocadinho ao lado. Não é? A pessoa faz o curso de não sei do quê, está o curso tirado. Sim. Mas já pensaste bem no que é que tu aprendeste? Ou será que aprendeste, não é? É pôr em prática. Sim. E isso é que se vive e se sente e se aprimora e acumular por acumular. E às vezes já não sei se... Pronto, às vezes tenho um bocadinho a sensação que nestas áreas... isso acontece. Quando há uma abertura para explorar. Sim. Há sempre aqueles que é acumular de emblemas. É sem querer. Às vezes é sem querer que a pessoa faz isso. Também porque pode sentir que precisa de mais experiência, precisa de ter mais conhecimentos. Eu também tirei
tirei o curso de Reiki para mim, mas depois senti que havia uma necessidade de tirar um curso de massagem e depois também já tirei mais um curso de massagem. É preciso aprimorar. Mas também percebi que sem praticar, sem pôr em prática, sem perceber o que é que ressoa mais e o que é que traz, que também não valia a pena, por insegura, que até me pudesse sentir ao início, que não valia a pena estar a acumular. Sim, se não estás se não consegues compreender com a devida atenção, não é? Quase. Sim, porque por um lado há a insegurança, não é? Só tenho isto, só tenho o curso de massagem, mas se calhar devia explorar mais isto, e devia ter mais aquilo. Mas, sim, ou pode-se complementar, mas tipo, vamos com calma, vamos tentar ver o que é que... Porque só dizer que... E acontece imenso. Aparecem pessoas no gabinete que às vezes dizem, mas eu vim fazer uma sessão de Reiki. E eu, então, já fez, já sentiu, já experimentou? Sim, eu tenho o segundo nível. Eu, que bom, maravilhoso. Então, mas eu não faço. Então, mas não faz porquê? Acontece muito. São aquelas nossas resistências e tudo leva um tempo até tudo começar. Não, é muito comum. Comigo é comum. Pronto. Pois, não sei se com as outras pessoas será ou não. Eu tenho o primeiro nível e faço a mim mesmo. Quer dizer, faço regularmente. E o segundo nível para mim é uma coisa que vai à frente. Mas para a pessoa ter o segundo nível e pensar, eu não faço a mim mesmo. Porquê? Porque às vezes também o segundo nível tu ainda vais mexer em mais profundamente e depois é assim, por isso é que eu insisto muito, tipo, façam. Agora façam, sintam, habituem-se e se houver aquelas resistências e aquilo do agora não flui, agora não sentem, agora é que podem ser resistências, não, façam, vão sentir, já experimentaram com o primeiro ou já experimentaram numa sessão, isto vai ter efeito. E depois também depende do tempo que há entre o que tu fizeste no primeiro nível e o quanto te comprometeste contigo mesmo e com a cura. E é mais difícil depois aprofundar quando vai mexer mais fundo. Pronto. E então às vezes há resistências, há bloqueios e há pessoas que param completamente o percurso. Tal como acontece nesta área, como se calhar, sei lá, quem vai às vezes a um psicólogo e faz a primeira sessão ou a segunda sessão e que também precisa de alguma continuidade e depois a pessoa... por alguma coisa não continua. Sim. Se bem que eu gosto mais do Reiki do que do psicólogo. É um exemplo. Perdão, os meus amigos psicólogos. É um exemplo. Sim. Um exemplo. Podia ser com outro percurso, com outra terapia. Tem que haver um aprofundamento e uma disponibilidade para deixa-me aqui trabalhar isto e mexer nisto um bocadinho. Ou pelo menos só sentir bem-estar. Porque só às vezes habitua-se a viver de uma maneira e aqui depois às vezes começa a sentir e a ver as coisas de outra e também tem que se habituar a isso. Depois, eu agora vivo ou percebi que existe outra maneira de viver. Será que eu estou com a disponibilidade para pôr isso mesmo em prática? Aquilo que estávamos a falámos há um bocadinho, por exemplo, de coisas tão simples como ver televisão. Ok. E o frigorífico que estava a falar, não é? Mas da televisão. Sim, é um exemplo. Pronto, não estou aqui a dizer que não é válido ver televisão ou ver ou não ver televisão. Mas pode custar um bocadinho ao início, mas depois... Mas, por exemplo, a pessoa fez alguma mudança na sua vida e de repente percebe que agora tem outro tipo de interesses e que os temas que estão a dar na televisão ou os programas de repente não têm interesse nenhum para ela, porque ela mudou. Então ela tem que encontrar coisas que tenham mais a ver com os novos interesses, tem que investir tempo, energia e fazer mudanças em busca disso. Isso é mais trabalhoso, entre aspas, e, apesar de mais prazeroso, é também mais trabalhoso de pôr em prática do que aquilo já não me interessa muito, mas é mais fácil, eu chego ali, sento-me e ligo o botão. Então, pronto, temos que fazer esse switch. Sim. E às vezes depois implementar. E percebo-te, sim. Exige um bocadinho mais de persistência. Eu na cena vegan passei exatamente um bocado isso. Sim, pelo menos isso passou-me pela cabeça. Apesar de, no meu caso, quando eu comecei já não consegui voltar mais atrás. Já sentia com tanta intensidade a diferença que
olha, quem me dera a mim ter isso com o tabaco. Sem sentir uma diferença tão drástica que eu só de pensar em voltar atrás não até ficava mal disposto. Mas que normalmente não é fácil, porque eu, primeiro ano e meio, eu acordava muitas vezes a pensar em queijo. E pensei, só hoje, vou só comer hoje. Depois comia o queijo e ficava mal disposto. Também foi assim que eu deixei de querer queijo. Mas é essa coisa, assim, pá, de repente a minha cabeça mudou. E mudou praticamente sem eu querer. Eu já sabia que ela ia mudar e até estava naquela, pá, que mude, tudo bem. E aconteceu mesmo, passado 2 semanas de eu ter pensado isso, não consegui dormir nesse dia, tomei a decisão. Mas há aquele, mas vou voltar atrás e depois a malta vai para a churrascada. Agora vou ser vegan e vamos comer churrasco e vou estar lá a fazer o quê? Comer amendoins? Sim, por acaso é o que eu faço hoje em dia. Vou para lá comer amendoins, mas é difícil porque tudo isto fez uma onda de efeito, não é? E que mudou as nuances em tudo, de tal forma que toda a minha realidade, e a minha pessoal e aquela com que partilha com outros, mudou. E tive que aceitar isso. Não foi muito fácil, há malta que não gosta de passar por isso. Eu para mim pensei, pá, o essencial não era isto, o essencial é o resto. Eu gosto das pessoas, eu gosto de fazer as coisas. Se eles estão a comer aquilo que eu não quero, pá, é problema deles. Não vou tentar evitar, mas também tenho que estar disposto a apanhar com os gozos, que a malta goza sempre um bocado. Mas o pior do que os gozos é aqueles que me vêm argumentar enraivecidamente só porque ouviram dizer que eu era vegan e eu fico a perceber, mas estás a mandar vir comigo só porque eu não como algumas coisas. Live and let live. Se eu estivesse a fazer alguma coisa, se estivesse a sabotar a tua vida, não. Estás a ver, o que tu comes, a metade que é de animal eu não como. Eu não estou a roubar ninguém, não estou a fazer nada, mas são sempre eles que ficam mais zangados comigo, parece. Quando na realidade até devia ser eu, porque o vegan está zangado pelas pessoas comerem animais. Estás a ver? E penso assim, se eu espelhasse o mesmo tipo de postura, e às vezes acontece, eu dou para mim espelhar o mesmo tipo de postura como me estão a abordar, ficam lixadíssimos comigo, porque se uma pessoa começa a falar muito no porquê que um gajo é vegan, mais tarde ou mais cedo chegas às histórias de terror. E depois chegaste às histórias de terror, ninguém quer mais falar contigo, ninguém te quer presente, então tu tentas evitar as histórias de terror, mas depois há sempre alguém que tipo, então João, então nós agora... Pronto, e já estamos... Depois eu vou devagarinho. Porque me sinto melhor. Porque tenho pena dos animais. E pá, quando de repente o último argumento que tu tens é horrível. E acabas por ir às vezes longe demais, não é? Mas isto não era... Isto já me basei outra vez. Sim, mas tem um bocadinho... Tem a ver com esta adaptabilidade, não é? Porque depois, se tu mudaste, se chegaste a um tipo de consciência... Às vezes depois torna-se difícil voltar atrás. Não estou a dizer que tu é melhor, nem é pior, nem a minha é melhor ou pior. É diferente. É diferente. Eu não gostar de às vezes passar por isto. A verdade é que eu já não consigo voltar atrás. Pronto. Ou há uma adaptabilidade, não é? Ou uma pessoa depois não consegue muito bem pôr em prática e torna-se um antissocial ou um fundamentalista. Ou, aos poucos também... vai-se conseguindo adaptar e faz um esforço nesse sentido e é possível tu estares com os teus amigos e estares com as pessoas e estares num ambiente social e eles comem uma coisa e tu comes outra. E mesmo que às vezes haja uma divergência e que entrem por aí, mas pronto, pessoas tantas também pensam, eu quero aproveitar os bons momentos e não quero estar a discutir quem é que tem a razão ou quem não tem a razão. Mas pronto... exige essa adaptabilidade, esse investimento de tempo e de energia. E mesmo a questão de eu pôr um bocado o travão a fundo, porque é fácil, especialmente pouco tempo depois, uma pessoa se tornar vegan. Nós pensamos, eu nunca vou ser destes gajos que vêm para aqui mandar vir. Vais ser, sim, senhor. E quando fores, vais ter que aprender depois a puxar as rédeas, tentando perceber que, mesmo do ponto de vista da causa vegan, não faz sentido, porque tu estás a afastar as pessoas. E mesmo uma pessoa que tenha algumas curiosidades ou anda a pensar na cena, assim que te vir a mandar vir, ele vai pensar, eu não quero ser como este gajo, e depois os meus amigos não me vão respeitar se eu for ser como este gajo, isso então acaba, mesmo do ponto de vista do vegan, não é, isto é contraproducente, porque tu não estás a ajudar os animais, tu estás a afastar as pessoas. Quer dizer, se calhar a pessoa até ia comer menos carne agora, depois de te apanhar com aquele mau feitio todo, a primeira coisa que ele vai fazer é comer uma cozida à portuguesa, só porque sim.
Só para... Né? É quase o registro, não é? Sem querer, a pessoa, tanto de um lado como do outro, pode cair num registro de discurso agressivo. Sim. Só que um está numa ponta e outro está noutra ponta. Mas o registro é o mesmo. Sim. E estão a degladiar-se. Não é? O nosso objetivo é subir para o patamar acima e não estar nesse registro de extremos. E em que e em que se consiga conviver e conversar. E isto adequa-se ao vegan, como a quem faz reiki e a quem não faz reiki, diz que é uma charlatanice e que essas coisas das energias são muito coisas e que não serve para nada. E a pessoa sem querer, é mesmo o mesmo desafio. Pode sem querer cair de repente nisso. Não, mas isto... Não, mas porque isto a pessoa sente-se melhor e porque isto assim, e podes cair no mesmo registro. Isso não... Sim, em qualquer discussão é quase uma avaliação da pessoa. Pensa, isto é tempo útil ou é tempo perdido? Muitas das vezes, não é? Passado um bocadinho de estarmos a discutir, já se perdeu o foco da questão, já a pessoa já nem sabe bem o que é que está a dizer e onde é que quer chegar. Todas, não é? A dada altura já só estás a tentar magoar a outra pessoa. Sim, e portanto... Mas acontece muitas vezes, quer dizer, um gajo... Eu vejo isto acontecer, eu dou esta dica às vezes aos veganos, isso também para arrematar a cena vegan, mas depois de tu mandares vir com um gajo, mesmo que tu tenhas esmagado o gajo com os teus argumentos, quer não, só porque houve esse conflito, a primeira coisa que esse gajo vai fazer é comer mais carne do que o normal, só que nem que seja só para... Só para... E que é este cabrão do vegan? Só por causa dessa merda, vou comer já um bife. Eu vou comer bife, vou comer 2 bifes. E isto é um bocadinho com cada... É a continuação, não é? Eu vejo televisão, se outra pessoa não vê televisão. Agora, pronto, eu posso-me tentar... Eu quero é conviver com estar bem com as pessoas. É isso mesmo. Eu só quero estar... Aquele prazer que tu estás com a pessoa... E já... Sabes aquele... Isto para mim é o melhor. Já toda a gente teve... Tipo, estás em convívios e tu distraídamente... Estás a ver copos, a malta está numa conversa e tu distraídamente... Parece que viras a cabeça e de repente... Sentes-te muito bem estar ali. E isso eu acho o mais importante. O lado do convívio, ou seja... Da partilha, É quase que é a criatividade do relacionamento com as pessoas, ou está toda a gente... de certa maneira é um... Eu não me interessa o resto da porrada e da violência, nada disso. De repente a malta está sentada na mesa, o gajo está a beber uma cerveja, ou está a beber chá, sei lá. E está tudo na conversa, está tudo na boa, está tudo tranquilo, a malta gosta de estar uns com os outros. Gosto disso. É aquela... É o trabalho que se estava a dizer que é para o resto da vida, de tentar entrar num respeito pelo outro e pelo espaço do outro e por ti mesmo. E perceber o que é tempo de qualidade. Mesmo o trabalhar o prazer de estar com a pessoa é importante, porque influenciar as outras pessoas a fazer isso e as outras pessoas influenciam-nos a fazer isso, e tudo isso ao mesmo tempo é que cria realmente aquela sensação quase natalícia, né? Também me faz lembrar assim, malta diz-me, eu não gosto do Natal porque é tudo uma fantochada. Assim, não é uma fantochada, tu já não és o puto. Portanto, agora está na altura de tu proporcionares o Natal aos outros em vez de estás a usufruir como eras quando eras miúdo. Eu acho mais isto. É uma fantochada porque tu queres. É por consumismo. Ninguém te obriga a consumir. Mas não sei o quê. É uma fantochada, não vem Deus e põe-se na tua sala e pões todos a sentir. Não, tu tens que fazer isso. Tu tens que... Não interessa a questão religiosa. Percebes? É criar um momento... O prazer de estar com as pessoas. O prazer de fazer as pessoas sentirem-se bem, aconchegadas, divertidas, até de certa forma validadas. Porque as pessoas não sempre com aquele filme de que nós somos um erro da natureza. Eu sou o erro da natureza. Eu estou aqui a mais. Há sempre esta sensação de não merecimento de estar vivo. Que eu acho que também é loucura. Mas pronto, mas isso sou eu. Pronto, às vezes também é porque aprendemos ou a sociedade também nos ensina que nós temos um erro. Ou pelo menos que deves sempre querer mais e mais e uma grande insatisfação. E ao mesmo tempo sentiste culpado por quereres mais. Mas é o que tem incutido que queres mais, mas o que é que eu tens quero? Tens que querer mais, mas tens que sentir mal por querer mais.
tens que enganar os outros para te safar, mas ao mesmo tempo tens que ser... É tudo assim contraditório, caótico. Mas, por exemplo, tu tens que sentir culpado por querer amar, tens que sentir culpado. Tens que sentir... Tu usas palavras como amor e compaixão. Se calhar agora, como teve um bocado na moda até há um pouco tempo, a cena do espiritualismo, mas isto eram palavras que faziam-te apanhar com gozo e humilhação. As pessoas, amor, compaixão, porra, lhe-meste. Então é vergonha da parte boa. Vergonha de parecer lamechas ou uma merda assim. Mas por isso é que é importante às vezes, e que, quando eu dizia há bocado que se calhar não é fácil a pessoa tirar aquela meia hora para trabalhar uma coisa diferente, ou pelo menos perceber o que é que quer e porque é que quer e o que é que realmente quer, e ganhar essa consciência, porque às vezes não se consegue. Sim. No turbilhão de estímulos de ritmo e de quantidade trabalho. De vozes na cabeça que não sabes de quem é que é, são tuas, são de outra coisa qualquer. Sim, sim. E que puxam-te para sítios diferentes. Sim. E às vezes são tantas que já não consegues ver a diferença de cada uma. Lá está. O que é que ajuda-me nisso. Sim. Limpa-me o lixo e dá para, pelo menos durante mesmo que não seja para sempre, pelo menos durante mata de tempo, dá para... ok, percebes? É tipo, arrumei a casa e já dá para perceber onde é que estão as coisas. Mesmo que volta a ficar desarrumado, fica sempre, não é? Sim, sim. Mas dá... E então é essa consciência do... Sei é que antes era assim e agora já não é isto que eu quero. E então eu tenho que... Agora que está um bocadinho mais claro o que é que eu quero ou o que é que eu não quero, vir à procura de cada vez mais do que é que eu quero, como é que eu vou tentar pôr isso em prática? E pronto, e às vezes depois surge o bloqueio que eu não sei como é que é de implementar isto e vou parar a radicalismos, ou volto atrás e esquece, faz-te conta que aquilo foi um sonho, eu tive um vislumbre que podia viver de outra maneira, ou pensar de outra maneira. Mas não me apetece muito implementar a coisa. Por isso é que eu digo, pronto, não é? Às vezes é mais fácil a pessoa estar como está, apesar de dizer que não está feliz, ou que não está muito contente, ou o que é que pode ser a sua felicidade, que às vezes também nem sempre sabemos o que é que seria a nossa felicidade. Mas fica ali em como é que então eu se calhar volto ali onde estava. Apesar de eu não estou feliz, mas estou aqui que isto eu já conheço. Já estás confortável com a dor. Sim, nem percebias. Quer dizer, às vezes já nem te apercebes que é dor, que está ali. Já estás tão habituado ao estado de dor que sair dela, penso que eu em alguns momentos tive a sensação que sempre que eu consegui eliminar algumas cruzes que andava a carregar, uma pessoa nos primeiros momentos fica logo, tem que já arranjar outra cruz, logo. Porque se não arranjas outra cruz, estás a ser mau, ou estás a gozar com estás a fazer pouco das outras pessoas. Não sei, a pessoa começar a sentir-se despido, a sentir-se nu ou incompleto sem a cruz. Tem que haver aquele bocadinho de tempo para tu perceberes, então pronto, para te habituares, para ver, então então não era isto, então o que é que será? Eliminas aquele vício que ficou criado da cruz que levavas. E eu várias vezes me fiz esta porcaria de foi-me numa cruz, meti-me noutra, e depois a dada altura pensei, eu não posso voltar a fazer isto, a próxima vez que me safar desta cruz, travamos a fundo e ver o que é que eu quero fazer. Agora não tenho uma cruz, agora vou. A pessoa fica meio perdida. E aquele bocadinho... Agora olho para trás, acho fácil. Mas na altura eu sei que é difícil. Tu não vês as coisas com essa clareza, não é? Sim. Só sabes que algumas pessoas dizem essas coisas para o ar e pensas, isso é... é agora pseudo-espiritualismo. Mas não é? Há muito, não é? Há muito, não sei se muitas vezes é pseudo ou não, mas há sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer... Mas e pensei, ok, então pera, não é? Esta ideia católica que sem cruz tu vieste cá para sofrer, não é? Vieste cá para espiar os teus pecados, mas os pecados já vêm de onde? Ou também há outro extremo, entre o dor, que eram mais ou menos estes dois extremos, entre a dor ou o prazer. Não, nós só estamos cá para aproveitar, e é para comer bem, e é para beber bem, e é para sair muito, e é para me divertir muito, e porque só disto é que vou levar. Nada contra. Nada. Desde que tu não faças mal às outras pessoas deliberadamente quando estás a fazer isso. Sim, só que às vezes acontece só que depois isso, às vezes para teres esse prazer cais naquela coisa do eu tenho estou um bocado infeliz, ou estou à espera que passem
de segunda a sexta, porque depois vai chegar o meu fim de semana e aí é que eu vou divertir-me e vou fazer isto, mas entretanto tenho os outros dias todos miseráveis e com a esperança que no outro vais ter o prazer, vais ter esse prazer que te vai compensar, como se andasses a trabalhar e a aturar uma série de coisas que tu não gostas para depois te compensares no fim de semana com algum tipo de coisas que te proporcionam um prazer mais imediato, uma catarse. Ou uma catarse, ou um escapismo, é ilusório. Mas é essa busca de prazer. Ou então, tipo, como aquilo é o que me dá prazer, então eu vou trabalhar e ganhar muito dinheiro e tornas-te escravo disso para conseguir alimentar aquelas fugas. Não estou a dizer que as pessoas não gostem de viajar e não viajem. Ótimo. Viajem, comam bem, divirtam-se. Mas até que ponto vive-se aqui entre o que é o prazer, não é? Às vezes penso... o prazer eu não acho mal. Eu também não acho mal. Para mim se na busca do prazer tu não estarás tipo, a aumentar às vezes a tua dor. E até a dor dos outros. Claro, se aumentas a dor dos outros, aumentas a sim, tua. Sim, digam o que disserem, mais sim. tarde ou mais cedo um gajo sente-se afetado pelo mal que faz aos outros. E nesse aspecto há prazeres que não vêm de um bom sítio. Não estou a dizer, nem falo por mim, neste caso, porque não me identifico com isso. Sim. Há muito. Sim, até os meus piores inimigos, eu só lhes desejo felicidade. Mesmo que sejam os piores monstros do mundo, porque assim, eu não tenho qualquer prazer sádico em ver uma pessoa ser castigada. Mas isso eu não debato para outro dia. mas pronto, tu tens essa cruz e tens que ser uma abnegação brutal, mas depois tens o outro e é tipo, estou-me a cagar que se os outros gajos sofrem. Também não é uma solução. Né? Eu acho que, aliás, até da compaixão tu trazes prazeres muito mais significativos e profundos e às vezes intensos. Sei lá, de poderes ir buscar... eu não sei se isto parece contraditório, mas às vezes vais buscar prazer em estar vivo e motivação em estar vivo pelo facto de tu seres sensível o suficiente ou inteligente o suficiente para compreender a dor de outras pessoas. Apesar de tu não dependeres nada dessa pessoa para a tua vida. É mais uma vez uma... Se a pessoa estiver melhor, tu não te afeta nada, mas mesmo assim sentes-te bem. E às vezes até te sentes melhor só pelo facto de não teres nada a ganhar com... isso também é discutível. Mas isto passa sempre... Voltamos um bocadinho outra vez à mesma coisa da consciência. De ter consciência do que é que te motiva, de como é que tu podes estar bem, como é que as outras pessoas ao teu lado podem estar bem, e se realmente estás bem ou não. Sim. E então é outra vez esta consciência e tentar pôr em prática. E ainda mais um bocadinho. Mas às vezes há um bocado do... Lá está, há uma tendência para nós temos que eventualmente perder a vergonha de fazer isso. Portanto, significa que normalmente existe um género de vergonha do ser o bonzinho. Percebes? Como se tu fores demasiado bom e demasiado coisa, estás a ser totó. E às vezes as pessoas até pensam que tu és estúpido e podem-te vir abusar de ti por seres assim. E depois normalmente enganam-se. Mas há esse, percebes? Há o estigma de ser bom e ser estúpido. Às vezes. Pronto, calhar hoje em dia já não é tanto assim. Acho que às vezes tem muito a ver com aquilo que a sociedade te passa. Aí está, porque tens que viver e que sobreviver e que o que é bom é ter isto e aquilo e assim é que vais ser feliz. Tu vais ser feliz quando tiveres uma grande casa, tu vais ser feliz quando tiveres um carro, tu vais ser feliz quando tiveres muito dinheiro para fazer grandes viagens. Ou ainda mais exagerado, vais ser feliz quando esmagares os teus inimigos. Pronto, ainda mais... Pronto, eu nem queria entrar... Sim, porque aí vais aí, só nessa altura é que tu vais ser feliz. Só que, entretanto, passas ali uma série de infelicidade para... Não é porque tu... não é porque tu tens a grande casa que tu vais ser feliz. Se tu, se calhar, já começares a ser feliz com o que tu tens e cada vez estás mais feliz, pode ser que tenhas mais motivação para vir... Eu não estou a dizer que é mau ter uma grande casa. Não, mas eu digo que eu percebo isso. Tens uma grande casa, mas a casa está sempre vazia. Ou não tens tempo, amigos, não tens tempo para usufruir dela, estás à espera do fim de semana para poderes estar e depois não... Depois não sabes como é que has de usufruir o prazer de ter uma grande casa. Então, tens só um sítio frio e depois podes estar sufocado, entre aspas, com as responsabilidades que tens perante essa grande casa, as contas que tens, então estás outra vez a alimentar uma espécie de
para alimentares o teu futuro prazer e o teu futuro sucesso, abdicas do teu dia e da tua hora de infelicidade, entre aspas, que estás a viver agora e que podia ser um bocadinho mais feliz. Yeah. Quando éramos miúdos e um gajo começava a moava com os amigos todos e ficava com os brinquedos todos para mim, e vou brincar com os brinquedos todos, nunca demorava muito tempo, porque depois era eu sozinho com os brinquedos todos e o que faltava era outra pessoa para brincar, e isto evolui para o nosso estilo de vida de hoje em dia. Já não é necessariamente com os brinquedos tipo os bonequinhos, mas continua a ser os brinquedos tipo, né, da realidade de um adulto, sei lá. Sim, porque... E lá está, essa coisa da grande casa. Eu conheço um exemplo assim, uma pessoa que acabou conseguir ficar com uma grande casa, mas não tem ninguém para lá estar dentro dos convívios, não tem maneira de estar nem em casa. Assim. Ou seja, fica um sítio frio, com um bloco gigantesco, estás a ver, com paredes e não sei o quê, mas tu precisas de outras coisas para a casa para ser um lar, não é? Sim. Por muito grande que ela seja. E então isso não chega. E então tens que passar para o próximo patamar, para a próxima meta. Só que... Tentar descobrir o que é. Experimenta algumas coisas que ouviste, às vezes, nesta coisa, o budismo, ouves tanta coisa a falar, e a dada altura começas a ouvir aquelas coisas assim, ok, vou levar isto do ponto de vista pragmático, a ver se realmente tem resultados pragmáticos. Depois começas a ver, afinal até tem. Não é? Diz o budismo, diz o... Não ia dizer o reiki, porque o reiki realmente eu achei uma experiência tão intensa que é difícil de... é difícil de lhe dizer que é subjetivo, porque eu não acho. Não acho que seja assim. Tem nuances subjetivas, mas eu achei uma experiência extremamente pragmática. Sim, sim. Fiquei bastante surpreso mesmo, digo já. E depois é difícil a pessoa fugir a este que nós dizíamos que se perpetua. Quando eu era criança, o ter era ter muitos brinquedos. E o que é que eu senti depois, não é? E agora, o que eu propago no meu estilo de vida agora é eu tenho que ter isto e tenho que ter aquilo e tenho que ter aquele para ter aquele objetivo. E entretanto, o que é que eu sinto em relação a isto? E é difícil, a pessoa às tantas pensa que é mesmo aquilo que quer e é mesmo aquilo que pensa e é mesmo aquilo que sente. E se não houver às vezes essa paragenzinha para arranjar a meia hora para sentir de alguma maneira o que é que realmente sente e o que é que realmente pensa e ganhar essa tal consciência, a pessoa vai na espiral. E mesmo depois, quando fazes as suas paragens e tentas fazer em ti mesmo e questionas-te, e depois tipo, vem também aqueles momentos de estar perdido, não é? Tipo, não, mas o que eu queria era isto e aquilo. E agora que se calhar vou ter, será que tenho ou que não tenho? Será que afinal já era de outra maneira, que agora era o que eu pensava mesmo que queria ter? Epá, mas afinal isto vai ter que desconstruir aqui um bocadinho. Mas espera aí, o que é que eu quero outra vez? É sempre um processo. Sim. E isto serve também, até a filosofia também serve para isto, para pensarmos, não é? Para sentirmos, mas às vezes é isto. Eu não gosto muito da filosofia, que eles têm um bocado de tendência para pôr para segundo plano o que tu sentes. Pronto, mas era isso que eu estava a dizer. Mas abordam o pensar e o sentir e isto tem que ser as duas coisas. Sim. A intuição é essa, uma das duas. E nos últimos... O pensar... Fala-se muito e pouco o sentir. Mas também quando se fala às vezes do sentir, mas nós achamos que sentimos ou pensamos que sentimos. O que é que estamos realmente a sentir? Às vezes é difícil. O problema é que as pessoas têm uma tendência para... Há uma coisa que ficou inculcada em nós que é pensar de forma racional é ir contra o que tu sentes. Então tu crias um conflito entre o que tu pensas e o que tu sentes. E é só isso. Não? E as pessoas acabam por empolar a coisa e passar cá para fora, né? Manifestação disso. Eles não, em vez de verem isso como um problema que tem que se mudar, não, isso, a vida é toda assim. A vida é um conflito, não faz sentido. Não, a tua cabeça é que não está a fazer sentido. Porque ainda não tentaste ir procurar o sentido. Não é que vais encontrar o sentido total de uma só vez, mas vais desfazendo um novelo que está enrodilhado. E às vezes é difícil a pessoa... Ou o que é que eu deveria estar a sentir? Sim, por exemplo, na meditação tu acabas por conseguir perceber onde é que está a ponte entre o pensamento. Porque a minha teoria é, tu sentes e tu pensas. E essa ponte que faz de um lado ao outro é a intuição. Quando tu te tornas bom a fazer alguma coisa, e às vezes coisas que te obrigam a ter uma atenção muito mais
contínua e às vezes intensa. Há a malta dos esportes radicais, que se tens um momento em que te saltas fora da intuição, podes morrer, não é? Mas tu estás a sentir e a agir racionalmente instantaneamente, não é? Ou seja, a junção do intuitivo, do emocional que sente e da ração que é a tua análise. Então torna-se automático. Não é? Tu tens essa... Portanto, sempre que tu pões o pensamento, ou a tua capacidade de análise racional e a tua capacidade de sentir de costas viradas uma para a outra, tu também estás, de certa forma, a virar as costas a qualquer potencial intuitivo. Não sei se me enrolei todo a dizer isto, mas não. Não, acho que não. Depois, às vezes, pronto, também temos é que tentar balançar e perceber o que é o nosso instinto. E onde perceber o que é, o que é e o que é instinto. É instintivo a nossa sobrevivência. É instintivo tentarmos ter um teto para nos abrigarmos e comida para comermos. Temos a mesma atitude que temos quando dão-nos uma peça de tecnologia nova e a gente explora a tecnologia, né? Vamos aprendendo coisas e nuances e não sei quantos, mas depois, para o instinto, deveríamos fazer isso. Podemos fazer isso, é fácil fazer isso, mas não, se calhar normalmente as pessoas nunca lhes passa pela cabeça. São capazes de explorar tudo de um telemóvel e de um computador, mas o teu computador e o teu telemóvel e as tuas aplicações parece que nunca passa pela cabeça que isto também se calhar é quase como uma máquina que eu vou aprender a trabalhar, não é? A meu favor, sei lá. E de explorar isso, como é que eu sinto, o que é uma emoção. Que é um telemóvel, tu sabes o que é uma emoção. Às vezes não sabes muito bem. Havia uma coisa que mete medo. Havia uma coisa, por causa do medo, é engraçado que às vezes digo isto, pronto, assim, o medo ao fim e ao cabo é uma emoção e tu pensas, não, o medo é as pessoas às vezes dizem, não, isto é racional, eu racionalmente sei que tenho medo disto ou daquilo, sim, mas quando tu sentes é uma emoção. Pois é, o medo é uma emoção. Será que sim, será que não? Não sei, deixa ao seu critério. Depois é que racionalmente descobres onde é que está o perigo por trás dessa emoção. Ou porque é que essa emoção te está a chamar a atenção para um perigo. Racionalmente é a noção de perigo. Mas a emoção o medo é a emoção. Aliás, é tão de tal forma que pode desligar a parte racional, não é? Às vezes. Mas é difícil a pessoa sentir... Eu senti um medo. Mas eu senti um medo. Ela diz, eu senti. Parece eu não pensei um medo. Eu não pensei um medo, mas depois tipo, não, o medo... Não, isso é uma coisa... É irracional, mas é medo disto ou daquilo. Uma emoção. Mas eu sinto... Sim. É fácil. A gente gosta de dar aquele exemplo dos animais que ficam encandeados com os faróis. Racionalmente. O medo do ponto de vista racional, ou seja, naquele caso o medo com uma chamada para a atenção do perigo, então, se o medo fosse racional, o animal saía da frente. Mas não, a emoção atacou e tudo congelou e o que a Sabrina está a tentar perceber... Não. E foi. E acontece-nos a nós, os humanos, muitas vezes, não é? Se calhar não coisas tão drásticas como ser atropelado por um carro. Sim, mas às vezes sim. Mas quando há emoção, mas quando às vezes há essa mudança que a pessoa quer fazer no switch... E acho que acontece porque essa pessoa ou não está habituado a lidar com essa emoção. Sim, sim. É importante, então bloqueia. É importante o lado racional e o lado das emoções fazerem as pazes, que é para tu poder responder às vezes nessas situações. E isto vai bater outra vez um bocadinho naquilo que eu te dizia. Às vezes quando surge isto que a pessoa diz, mas eu tenho o segundo nível de Reiki e não faço. Tu não fazes porquê? Desperdício, realmente. Não, mas porquê? Porque houve ali um bloqueio com uma emoção, a pessoa não fez o suficiente, não se empenhou a entrar, não continuou a fazer para desbloquear essa emoção e ficou ali. E congelou. E congelou e não insistiu para tentar resolver. E então volta para trás. E ficou ali parado. É por manter uma fraqueza que se calhar dava jeito não a ter já àquela altura, não é? Deparou-se com uma coisa que estava cá dentro e que não sabia que estava e não soube lidar. Porque às vezes nós não sabemos lidar com essa emoção. Então, tipo, às vezes digo, insiste mais um bocadinho. Insiste mais, vais para mais. Desenterrar a coisa, para ir trabalhando. E às vezes o baque é grande e a pessoa congela. E então, tipo, o que diz é, está aqui qualquer coisa, eu não consigo fazer a mim mesma.
De cá não é suposto fazer. Não, mas é suposto fazer, porque tens a ferramenta para isso. Mas então eu venho aqui e digo, eu não faço, eu sei o que é, eu tenho a ferramenta, mas eu não faço. Não faz porquê? É. E vais parar outra vez, e é o medo, é o pescadinho de rabo da boca. Digo assim, tudo bem, vamos fazer a sessão. Tudo bem, mas vá para casa e tente pôr em prática o que aprendeu. Sem pensar muito, sem pensar muito se isso vai funcionar, se não vai funcionar. Já experimentou antes, sabe que lhe deu essa tranquilidade. Insista. Insista. E também, às vezes, até vem porque a pessoa esbarra nesses complexos. Calcamento inesperado. Sem querer, tipo, de não... de bloqueou ali num não merecimento, por exemplo. Que não te... Epá, mas eu não... Eu não posso abdicar deste medo. Isto define-me. Não, mas é sem querer. Ou então, tipo, eu tenho muita... Outra vez aquela coisa que nós voltamos. Eu tenho muito que fazer. Eu merecia, se calhar, estar esta meia hora a fazer por mim. Mas eu tenho que fazer outra coisa. Eu não mereço parar esta meia hora, porque eu tenho isto para fazer, e aquilo para fazer, e aquilo para fazer, e os outros esperam de mim, e eu espero deles. E não poderá ser uma coisa do género, tu às vezes, para curares uma determinada coisa, quase que tens um medo que isso te vai afastar tanto da tua vida. Quase que tens medo de uma alienação futura. Sentes-te perdido, aquela coisa sai que ocupa espaço. Se eu me tornar mais inteligente aqui, pois se calhar eu não consigo comunicar com as pessoas que estão à minha volta e a minha vida desaparece. Por isso é que eu digo a insistência novamente para haver essa força, para haver a adaptação. Para não ir parar aquilo que nós já falámos dos dois extremos. Nem vou passar a ser o alien ET que nunca mais fala com ninguém e eles são todos a comer ou a ver televisão e eu não consigo entrar ali e sou extremamente radical. Ou fico no que estava. É ter continuar para ter essa energia, para trabalhar isso e arranjar a solução. Para passar para o outro patamar acima de como é que eu me adapto e faço essas mudanças. E não bloquear naquilo. Senão fica ali nos dois extremos outra vez. Eu já tive essa experiência com o veganismo, em que tipo, a dada altura... Eu percebi-me que as únicas pessoas que iam metendo likes nos meus posts eram as pessoas que já concordavam à partida comigo com a cena vegan. E, ou seja, tornei o não vegan como o meu inimigo. Então, quando é assim, a tua tendência é para esmagar os teus inimigos. Mas os teus inimigos não vão voluntariamente ser esmagados por ti. Portanto, onde não havia uma guerra antes, onde se calhar até havia potencial para alguma mudança, seja até a meu favor, da minha causa, ou assim, até por terra, isso. E às vezes digo, já tinha falado com ela, nem que seja, as pessoas vão olhar para ti, tu estás tão possesso a mandar a vir, que eles vão dizer, isso é falta de carne, por isso é que ele está assim está todo irritado, ele quer comer um bife. E assim, ok, pior ainda, quer dizer, para além de criar a inimizade, perdi credibilidade total, porque eles nunca vão achar que eu estou a fazer aquilo porque tem razão, não é? Então, não, ele está com falta de nutrientes. Onde é que nós estamos a investir a nossa energia? Mas nós temos esta glorificação e que voltou outra vez nos últimos tempos de esmagar os inimigos. Pá. E quando tu esmagas os inimigos, tu não ficas mais feliz. Ficas perdido porque com a sensação que de alguma forma não era aqui que eu queria parar. Ou depois parece vazio? Mas perdido, e demoras a calhar. Ou então agora vou esmagar um inimigo maior. Ou vou passar para o próximo patamar. E às vezes, como cá a sorte, percebes que fizeste mal. Não. Percebes? Não é suposto. Nem sequer às vezes havia inimizade. Percebes? Mas aquele matemático que nós temos de esmagar os inimigos na sociedade. A pessoa perdeu-se na energia do conflito. Agora, de onde é que tu estás a investir a tua energia? É no conflito. Isso é que é ganhar essa consciência do não. Então eu não quero perder o meu tempo. E às vezes estás a tentar validar em ti algo que não está muito bem, esmagando alguém que na tua cabeça representa a coisa que estás a lutar contra ti, dentro de ti. Não estou a dizer que não haja inimigos, eventualmente, porque a vida tem malta, porque também existe malucos do outro lado sem seres tu, e tu também estás dependente da loucura das outras pessoas. Tu podes não ser uma pessoa perigosa, mas isso não significa que os outros não vão ser perigosos para ti. Mas muitas vezes... Mas se tu tiveres mais pacífico... Muitas vezes é criar um inimigo ou um grupo de inimigos para justificar um padrão
na tua cabeça. Que está dentro. Enquanto tu vês-te a ti como o gajo, como o herói do teu filme, qualquer coisa, não sei. Pronto, estou falando aqui um bocadinho outra vez nestas áreas às vezes e que isto é dito há muitos anos e por muitas disciplinas diferentes, não é? O que está dentro espalha o que está fora. Ou seja, sim. no sentido, se tu tiveres... Também, mas é assim, se tu tiveres mais pacífico cá dentro, com as tuas... com o que tu pensas e o que tu sentes e tu também... Sim. Isso vai se espelhar fora. Se estiveres muito conflituoso dentro de ti mesmo, muito mais facilmente vão-te aparecer mais pessoas conflituosas a espelhar esses conflitos. Bem, depende. Eu sempre fui na Amadora, agora não, mas também tenho este aspecto, eu sou mais velho, mas quanto mais sincero às vezes era o sorriso, mais vontade eles tinham de fazer mal. Há este problema. Daí, eu depois, o que é que um gajo faz? Uma pessoa sente-se obrigada a criar uma certa... um bocadinho de ruindade na presença, que é para meter medo às pessoas, para as pessoas não chegarem perto. Portanto, também às vezes há este problema, às vezes a realidade da circunstância em que tu vives e com que tu estás rodeado castra muito de... Percebes? Pode realmente afetar-te negativamente. Uma pessoa não é necessariamente... Estou a dizer com isto às vezes falamos que só depende de nós como se nós fôssemos o super-homem, mas não somos o super-homem. Às vezes o que vem de fora é mais forte do que aquilo que tu tens. Nem que seja... Se calhar num futuro mais tarde já não é. Depois aumentas também, não é? A tua força interior, mas não significa que sejas omnipotente. Às vezes há coisas... Às vezes podes mesmo ser apanhado pelo mal, digamos. Pode haver uma situação limite em que não há. Mas naquelas... bem pode-te ajudar a evitar isso também. Sim. Mas quando há uma altura em que tu podes escolher... Sim. Portanto, tu podes escolher estar num grupo, num jantar e vir alguém ter contigo e porque tu és vegan e entrar naquela coisa da discussão e podes entrar nisso ou escolher dentro do que consigas acabar com essa energia de conflito, não entrar nessa energia de conflito e escolher outra coisa e de repente estás a ter uma conversa super amigável com outra pessoa. Então, já estás mais passivo. Enquanto que antes sentias que não, se calhar tinhas tu, qualquer outra pessoa. Mas que aquilo estava aqui mais dentro, conflituoso mais dentro, era menos pacífico, muito mais facilmente, se calhar atraías e entravas nisso e de repente tinhas aquela energia de conflito. E quando isto aqui dentro já estava mais pacífico. E percebes que, não, o que eu quero não é estar aqui a horas a falar e a debater com o meu inimigo e a ver quem é que tem razão, porque esse tempo não me interessa tanto e isso é contraproducente para mim e para ele. Já percebi que se calhar é muito mais fixe estar numa conversa amigável. Sim. E aí eu escolho outra coisa. Isto que aí dentro ficou mais pacífico, tu também já conseguiste estar mais numa conversa mais pacífica. Mas às vezes há sempre alguém que está naquela, ele está mesmo a querer chatear e vais ter que ser tu a apanhar com a cena. Pronto. Se calhar porque a vida pode estar tão complicada que a pessoa já está num... Sim. Agora pronto, também depois é se a pessoa decide embarcar ou não. O que é que... e às vezes não nos é fácil cortar essas coisas e... Já tem enraizado às vezes. Sim, mas às vezes tipo assim, mesmo aquele pensa, mas pronto, larga lá isso, deixa lá isso. Não me apetece estar a ruminar com isso porque não vale a pena, mas não é tipo, pronto, tenho mais coisas, vou pensar numa coisa melhor e fazer uma coisa melhor com o meu tempo e com a minha energia. Dentro do que é possível, vou escolher. Por exemplo, agora vou dar um exemplo relacionado por causa disto da massagem. Há muita confusão entre massagem e prostituição ou venda de serviços sexuais. Boa, vamos falar disso. Para avisar. Aí muito gajo Quer dizer, não há muita confusão. Isto é simples. A prostituição não é legal em Portugal e há muitas... E portanto, não sendo legal, há pessoas que mascaram, chamam outro nome, chamam massagem e não é massagem. Dizem massagista e depois afinal é prostituição. É prostituição. E portanto... Mas há anúncios que tu vês e que percebes perfeitamente pelo tipo do anúncio que lá está e pelas fotos que lá estão, o que é que será uma coisa e o que é que será uma massagem profissional para as dores. Pronto. E há pessoas que gostam de entrar naquela. Eu já vi que este anúncio, mesmo que lá esteja a dizer
que tem todas as características profissionais e com os benefícios e não sei o quê, que tenha lá uma nota a dizer não são serviços sensuais nem sexuais, eróticos, de acompanhamento, de convívio, sei lá. Eu já fiz assim uma resposta tipo do género, já tenho uma frase chave para não ter que estar a perder muito tempo com isso, pronto. Não... Claro. E mesmo assim deixa-me telefonar. E, por exemplo, se no início em que eu tinha esses contactos ainda perdia tempo, entre aspas, a entrar na pessoa a querer ver se porque se sente sozinha, se calhar, porque precisa de conversar, ao fim e ao cabo, porque se calhar nem é serviços sexuais que quer, mas que está ali alguma falta, ou só é mesmo isso que quer e gosta de estar a tentar aliciar a outra ou qualquer coisa. E se eu ao início ainda dizia, olha, não são esse tipo de serviços, não sei o quê, e que perdi algum tempo, entre aspas, a tentar dissuadir a pessoa e que achava que se calhar que ela poderia vir a beneficiar ou a largar, entre aspas, aquele hábito. Não ia convertê-la, mas tipo, olha, se calhar nunca experimentou uma massagem a sério e perceber mesmo o benefício. Pronto, e então ainda dava algum bocadinho do meu tempo. Hoje em dia, se receber algum tipo de telefonema, digo, olha, então onde é que viu informações sobre a massagem? Sim, senhora. Viu onde? Viu no site? Viu aqui? Ou viu ali? A pessoa disse e eu digo assim, olha, pronto. Porque fui fazer uma massagem e fizeram... Olha, não é isto, não é isto, não é aquilo. Está lá no anúncio e, portanto, não é o tipo de serviço que eu não presto o tipo de serviço que procura. Mas espera aí que eu estou a falar com você. Não, olha... ainda tentou convencer. Não. Enquanto que, se calhar, eu antes ainda dava aquele tempo para... Não, agora é impaciência. Não, é só porque simplesmente aquela pessoa não te vai ouvir, nem é digas o que disseres que ela vai querer procurar outro tipo de serviço ou não. Agora, o meu tempo e a minha energia cabe-me a mim dizer não, e pronto, se é realmente esse serviço que procura, não tenho mais informações para lhe prestar, obrigado, boa tarde. Do que é uma opção. Estás a perceber? Sim. Como é que a pessoa também gerir-se? Não posso ficar a alimentar e quanto mais pensas que estás a dissuadir e alimentas a pessoa ou alimentas aquilo, mas ela pensa que está-te a dissuadir a ti. E portanto as pessoas conseguem ser tão doentias, pá. Não, se calhar é mais. Não, sim, às vezes. Sim, mas pronto. Se calhar isto também valia por. Olha, vamos lá deixar de ser hipócritas e. Sei lá, foi isso que a sua mãe o ensinou. Assim que a sua mãe o educou. Há um bocadinho, às vezes, falta de respeito e pelas. Calculo que até deve haver mais do que um bocadinho, às vezes, não é? Ou a imagem que algumas pessoas têm deturpadas da mulher, não é? Mas pronto, isso não vou entrar por aí. Pronto. Mistura-se com o resto. Pronto, mas é o que eu digo, não é? É a nossa opção. Pronto, eu não fui mal educada, não fui, mas se este não é o cliente, se eu não sou a terapeuta que ele procura e ele não é o meu cliente, e eu já fui educadamente e deixei isso explícito, é a minha opção ele não estar a perder o tempo dele, nem eu o meu. E não vou entrar, porque podia de entrar. Não, o que você procura é outro tipo de coisa. E não tem respeito. E nada. Olha, não, pronto. E vou fazer o meu trabalho. Nesse caso é uma opção. E iria desgastar-me, iria estar ali e alimentar aquilo. E o outro lado alimentar e tal. Pronto, sim. É uma opção. E se a pessoa se sujeita ou não a esse tipo de discurso, de assédio, não, eu não sou super-homem nem super-mulher e não vou fazer a pessoa mudar. Só se ela quiser mudar, mas se ela quiser mudar um dia vai experimentar, já sabe que aqui há uma massagem normal e se quiser vir experimentar por ela e libertar-se da imagem que tem de massagem, cá estarei para receber, mas a pessoa tem sempre que querer mudar e tem sempre que tomar as iniciativas e os passos para querer mudar e para saber que vai largar aquele tipo de prazer ou de dor. Pronto. Tudo, nós estamos aqui num sítio que já não vai ser o teu sítio no futuro. Não, agora
é uma nova fase que eu vou... Pronto, fiquei a pensar. O projeto tem 3 anos, ou continuava a fazer da mesma maneira como tenho feito agora, e que fez todo sentido até agora. Foi ter um espaço próprio, onde atender as pessoas, era o meu espaço, o meu gabinete, e num sítio fixo. E agora começou-me a fazer algum sentido, e que era antes o que eu queria muito, por isso é que eu digo que nós às vezes pensamos que queremos, e era antes o que eu queria e que achei que fez todo sentido. E agora que passaram 3 anos, comecei a equacionar se será realmente... antes era aquilo que tu querias, e agora que tu tens, será que sentes-te insatisfeita, ou queres fazer de outra maneira, ou estás a desconstruir, ou estás... Pronto, né? Nós temos que pensar nas coisas. E houve uma altura que eu pensei, não, se calhar agora faz sentido, passado 3 anos, em vez de eu estar fixa num sítio, e o que eu quero fazer é cada vez mais trabalhar, gosto muito de massagem, mas também quero trabalhar com o Reiki, quero ir a outros locais do país e ampliar, de certa maneira. Não é ampliar em termos de uma grande estrutura, olha, do grande gabinete, do grande centro de terapias, da grande casa. O que me está a fazer sentido neste momento, se calhar, é ter uma estrutura mais flexível, em que eu não esteja sempre no mesmo sítio e tenha várias casas espalhadas onde vá prestar os meus serviços. Por exemplo, quando tens... Pronto, também, né? Quando tens um espaço físico, canalizas muito do teu tempo e da tua energia para aquele espaço. Sim, sim. E às vezes não dá para ir fazer outras coisas. E neste momento, acho que me faz algum sentido, por exemplo, poder não ter aquele espaço fixo de 6 dias por semana e se calhar ter um dia em que saia fora de Lisboa e consiga ir dar um curso de Reiki ou fazer umas sessões de Reiki noutro sítio, noutro local, mesmo em Lisboa, ter sítios diferentes. Sim. Pronto. Não sei. Poderia ser uma coisa que às vezes faz no início, quando a pessoa começa. Eu não foi a minha opção. E depois a pessoa, às vezes, uns mudam e depois é que tem o sítio fixo. E agora eu tinha aqui uma... Pronto, ou continuava como estava, ou agora experimentava de outra maneira. E com algumas dúvidas, resolvi experimentar de outra maneira. E depois logo verei se volto depois à mesma estrutura ou se não. Dá outra dinâmica à vida, não é? Em vez de Sim. ser sempre o mesmo sítio. Sim. Eu também gosto muito de trabalhar em casa, mas a dada altura o meu escritório e o sítio onde eu vivo é a mesma coisa todos os dias. Não trocaria, mas gosto de ir, sei lá, como agora, por exemplo. Esta coisa do podcast até me ajuda nesse aspecto que vou fazer uma coisa qualquer que eu retiro algumas utilidades disto. Mas não estou fechado em casa, sempre no mesmo escritório. O escritório que é a minha sala, não é? Torna-se saturante e depois acho que se calhar pode influenciar a paciência que uma pessoa tem. E a pessoa começa a pensar até que ponto é tal coisa, não é? É a minha liberdade, é o projeto, é o meu gabinete, é a minha liberdade. E depois às tantas tu pensas, mas será que é mesmo a minha liberdade? Ou se é a tua cela. Assim, eu pegada a um sítio e com cela. Não, é o que há alturas em que faz muito sentido e fez todo o sentido esta estrutura. Agora, parece que apetecia-me e que faz sentido ser outra liberdade, apesar de parecer ser mais instável, ter outra liberdade de ir a outros sítios e de levar... Também pode ser utópico, mas pronto, mas acho que não. Mas levar estas terapias a outros sítios onde há menos oferta, ou eu poder ensinar outras pessoas que procurem Reiki noutros locais. E pronto, também se calhar movimentar-me um bocadinho mais. Também posso estar a ficar, às vezes equaciono, será que eu estou a ficar demasiado apegada a esta estrutura? Isto é bom ou é mau? Sim. E a alturas, não, é mesmo isto que eu quero. E às tantas penso, mas se calhar isto está-me a prender um bocadinho. Sim. Há alturas que é preciso variedade, qualquer coisa. Sim, e sinto, pronto, que já fiz desta maneira. Fez sentido. E agora, faz sentido ou não? E que possibilidades é que abre? E pronto, também o que é que traz de diferente? Logo se vê, mas faz... Pronto, vou ter depois no site os vários locais onde vou estar. E ter alguns dias fixos de semana num local, outro noutra área geográfica.
e pronto, e poder ter o outro tempo para fazer outras coisas, para me alimentar também aqui um bocadinho, para trabalhar de outra forma. Se for agora para já, não, tu vais sair daqui agora? É amanhã. Amanhã. E depois quando é que voltas a ter uma morada que se possa dar às pessoas? Já para a semana. Já para a semana. Vou entretanto mudar o site e vou já começar a colocar os vários locais. Já tenho estado a trabalhar nisso, os dias em que vou estar em vários locais de Lisboa e eventualmente depois na página do Facebook, ML Terapias, os sítios onde vou estar, noutros pontos do país, se tudo correr bem. Sim. ML Terapias é o nome. É. Sim, podem procurar no Facebook, podem procurar através do meu Facebook, eu também tenho adicionado essa página. E basta pôr no Google ML Terapia, já vai dar ao site. E no Facebook e TripAdvisor. E vou pôr também alguns links na descrição do vídeo depois. Quando tiveres as moradas também, isso tudo. Sim. Vai ser uma nova fase, mas ao mesmo tempo, pronto, olha, e cá está estas mudanças que custam e que a pessoa pensa e as adaptações que tem que fazer, mas ao mesmo tempo, depois de tomares algumas decisões, também vem outra vez a motivação e o entusiasmo por fazer as coisas. Fazer as coisas de uma maneira diferente. E se for para depois fazer de outra maneira, faz outra vez dessa maneira. É essa liberdade que às vezes eu antes não tinha. E antes do Reiki, não, a minha vida tem que ser assim e eu tenho que alcançar aquilo daquela maneira e tenho que trabalhar assim e assado. E quando de repente tentas desconstruir isso, sentes não, mas eu não estou a fazer como era suposto fazer. Mas isto assim é complicado. Mas isto assim... Não, mas ao mesmo tempo depois olhas... Só estás fora do padrão que já está habituado. Ou até te sentes um bocado com culpa. Então, mas eu não tenho que ter um trabalho daquele trabalho das X às X horas. Ou então, não, mas agora se tens um gabinete, tu não tinhas que estar lá das 9 até às 8 da noite. Para sentir falta da cruz. E de repente pensas assim, então, mas espera aí. Não. O que me interessa é fazer aquilo que eu gosto e da maneira como eu gosto e que eu acho que é útil para as pessoas. Será que neste momento passo por estar num local fixo, fechado, entre aspas, ou disponível X horas naquele sítio? Ou será que faz sentido dedicar tempo para estudar, para aprender novas coisas, para fazer novos formatos, para pensar em novas não é pensar em novas terapias, mas aprender novas coisas, fazer novas conjugações. Espera aí, se calhar o que é que pode ser mais benéfico para eles ou para mim? Mas é difícil a pessoa pensar estas e vêm os fantasmas. Não, isto aqui és tu a arranjar desculpas para não queres trabalhar. Exato, porque queres ser preguiçosa. Tu queres ser feliz, tens que me dar vergonha. Não, como é que é? E ao mesmo tempo, não, mas espera aí, será que é isto que interessa? Estar ali aquelas horas e não fazer isto ou não fazer aquilo, ou já não ter, ou estar sempre naquele formato? Será que estás a ajudar a ti e aos outros? É dúvida. Mas por outro lado vem essa energia e as coisas parece que fazem sentido e depois nada é definitivo na vida. Isso eu já aprendi e lá porque já fui isto ou já fui aquilo, nada me impede de um dia vir a ser outra coisa ou depois nunca se sabe o que é que o futuro o futuro interior e o futuro exterior trará, não é? Sim e geralmente destas mudanças vêm sempre coisas muito... sempre vieram coisas benéficas. Da nossa mudança interior e da nossa mudança depois de interior que se espelha e materializa no exterior e que depois, por sua vez, se espelha no teu interior. E como é que é? Para onde é que vamos? E pronto. Olha, queres obrigado. falar mais alguma coisa? Quero agradecer e foi bom. Foi bom estar aqui a conversar sobre estas coisas. A gente não falava mata de... Sim. Quase um ano, se calhar. Sim. E pronto, é sempre giro.
Eu não recebo só telefonemas chatos, às vezes, de senhores à procura de serviços de prostituição. Às vezes, depois do trabalho que foi feito, às vezes também recebo mensagens muito encorajadoras de pessoas que fizeram a massagem ou reiki e que dizem, pá, desde que fui aí sinto-me bem. Sim, eu sou uma delas. E dá-nos alento para continuar e para tentar estruturar o melhor ou desestruturar o melhor possível as coisas para continuar. E é muito giro hoje estar aqui a falar contigo. Sim. E estarmos a falar de reiki É que eu giro, e a partilhar essa... A gente conheceu-se numa festa de metal. Sim. E do metal até o reiki. A malta vestida em Halloween. Sim, acho que sim. E depois reiki. É uma desconstrução dos estereótipos. Nem temos que estar sempre vestidinhos de branco e muito zen e muito, nem sempre vestidos de preto e supostamente num ambiente mais dark e mais... Nem precisas gostar de ser diabólico para gostar de metal. Às vezes até eu acho que é o contrário. Mas... Sim, pronto, mas é isso, esta desconstrução, não é? De estereótipos que às vezes nós temos e que às vezes temos dentro de nós e destas... E agir estas desconstruções ao longo do tempo. E virem-se a materializar nestas conversas e nestas partilhas. Foi bastante inesperado, não é? As coisinhas mais... Sim. Podia naquele momento uma pessoa ter ido fazer xixi e a outra pessoa passava e nunca tinha conhecido. Sim, não me lembro, acho que foi qualquer coisa por causa de um alisamento marroquino ou uma coisa assim. Era um amigo meu, ele já não se lembra disso, mas eu fui ter com ele para avisá-lo que íamos embora e ele estava a falar contigo, a dizer que eu usava um desfrizamento marroquino, alisamento marroquino no meu cabelo. E eu olhei e eu assim, não sei, faço ideia do que é que estão a falar. E depois fomos a pé até ao Rossio. Sim. Fomos para o mesmo sítio. Na altura tu ainda tinhas o gabinete no Coliseu, ao pé do Coliseu. Sim. Pois. E depois, por engraçado, voltei-te a ver no Carnaval, ou seja, sempre mascarados. Pois, foi no Halloween e depois foi no... Portanto, andámos a pôr as máscaras, nos dias em que andámos a pôr... Sim. Portanto, no Carnaval pomos máscaras ali. No Halloween também. Pronto. Mas foi giro, depois pronto, foi giro, foi a tirar máscaras. O reiki andou-nos a tirar máscaras. Desidentificação com máscaras, não é? Quase que... Não. Será para uma próxima. Se calhar vamos ficar por aqui hoje. Sim. Já está a ficar... Já deve ser tarde, se calhar. Mas gostei imenso. Já não te vi há montes de tempo. A gente já não fala há montes de tempo. Sim. E eu vou deixar depois os contactos e a página e isso tudo na descrição do do vídeo no YouTube. Aconselho a todas as pessoas, até os mais bélicos, para ver se tiram essa guerra entre vocês. Nada como experimentar para depois dizer que sim ou que não. Se quiserem dizer mal, experimentem primeiro, porque assim a vossa opinião tem assim um cariz quase que intelectual por trás. Sim, porque eu já experimentei e sei perfeitamente que é uma porcaria. Nem que seja para isso. Pelo menos, em vez de parecerem que estão só a dizer mal, sem perceberem o que é que estão a falar, que isso nunca dá bom aspecto às pessoas. Eu falo por mim, porque às vezes também me apetece dizer mal de coisas que não conheço. É tão fácil. É todos nós. Sem querer lá caímos. E depois damos conta, espera aí que eu estava a ir para lá outra vez. Mas já há consciência. Que antes não havia tanto. Pronto, a consciência já está um bocado repetitivo isto. Da consciência. É o tema de hoje. Então, pessoal, olha, beijinhos para toda a gente. Abraço luminoso a todos. Abraço luminoso da Maria. Abraço luminoso, meu beijinho luminoso. E até breve, até um dia. Até à próxima. Até um dia.